Então, o queijo Minas Frescal é um queijo muito brasileiro, é um queijo muito tradicional, produzido inicialmente por pequenos agricultores, pequenas famílias, às vezes fazia o queijo como uma forma de alimentação própria, fazia uma pequena comercialização, mas é um queijo muito gostoso, muito saboroso, muito fresco, e ele tem ganhado cada vez mais território. E hoje em dia a gente tem já produções enormes, grandes indústrias que produzem esse queijo em larga escala. Ele é normalmente consumido no café da manhã, né, com café, com bolo, com lanches e ao longo do dia com outros tipos de receita, mas o seu maior consumo é no período da manhã. E esse queijo Minas Frescal, a produção dele é muito simples. Isso faz com que ele tenha algumas características. Por exemplo, ele tem uma microbiota muito diversa, né? Então tem várias espécies ali envolvidas dentro daquele queijo. Então só abrir um parêntese aqui, o que é microbiota? Quando a gente fala de microbiota, é o conjunto de micro-organismos e descondições daquele ambiente, né, se a gente for fazer uma análise geral, uma visão macro do que a gente está analisando. Então a gente pode falar de microbiota do solo, microbiota de uma planta, microbiota de um organismo, como a nossa microbiota do intestino. Não se usa mais flora intestinal. Esse termo já entra de desuso há uns bons anos, tá? Então, quando a gente fala da microbiota do alimento, especificamente do queijo, vai dar ele algumas características, vai fazer com que ele tenha algum sabor, textura, né, aromas diferentes, que está relacionado à região com que ele está sendo fabricado. Então, ali pode ter, né, as vacas de uma espécie diferente de outra, a questão da altitude, do solo, que vai dar o pasto ali com uma característica diferente. Então, tudo isso faz com que cada queijo, cada produtor tenha algumas características específicas. E isso é um termo até em francês, né, que a gente conhece como terroir, que está falando da região, né, das características daquela região onde aquele alimento está sendo fabricado, que é a certificação de origem geográfica. O processo de fabricação do queijo Minas Frescal é muito simples, né? Então, como eu disse, nessa produção mais doméstica, mais artesanal, né, é utilizado basicamente dois tipos de produção. Uma a partir de um fermento, que eles chamam vulgarmente de pingo, né? Então, fabricou o queijo, guarda um pouquinho para poder fazer a próxima, né, no outro dia para o próximo lote, que normalmente são bactérias mesófilas que estão ali. Normalmente essa concentração de bactérias está de 0,1 a 0,5% da quantidade total de leite que é utilizado. E um outro processo é a adição do coalho. Então, quando a gente adiciona o coalho, a gente vai ter esse processo de coagulação ali dos componentes do leite. O teor de gordura, então, por esse processo de fabricação é baixo, né, em vista de outros tipos de queijo, como o mussarela, que é um queijo mais gorduroso. Então, está entre 17%, 19% e 20%. Então, é um queijo muito bom para quem está fazendo uma dieta, quer emagrecer. Os queijos brancos, então, ele tem um teor de gordura um pouco menor que os queijos maturados, né, se a gente for pensar numa forma geral. O rendimento, né, é bem alto, em torno de 6,5 litros de leite para fazer 1 quilo do queijo. E ele também tem uma umidade alta, por isso que justifica esse rendimento que é muito bom. Se a gente pegar uma escala de vários tipos de queijo, eu listei alguns aí, né, então o teor de umidade dele é de 45 a 55, 60, pode variar um pouquinho, né? A mussarela já é um pouco inferior, né, o 52, o queijo prato também é praticamente uma mussarela, muda pouca coisa. Se a gente pegar o parmesão que ele fica maturando, né, então ele vai desidratando ali lentamente, vai chegar aí a 30, 32%, né? O requeijão, que é bem úmido, chega a 68, 72%, então o Minas Frescal é quase, né, dependendo do processo de fabricação, até a gente chega até a uma textura de requeijão. Então a gente tem vários queijos aí com a diferença na quantidade de umidade. Quanto maior a umidade, maior a propensão para o desenvolvimento dos micro-organismos, porque a presença de água livre ali, né, dessa atividade de água é muito importante para o desenvolvimento da microbiota. E essa microbiota do queijo faz com que ele seja degradado a partir do momento que é produzido. Então, quando a gente pensa em um outro tipo de queijo, por exemplo, a mussarela, que depois do processo de fabricação ainda vai ser cozido, filado, isso vai matar grande parte dos micro-organismos e a gente tem um processo, né, de degradação ao longo do tempo muito maior, o que não acontece no queijo Minas Frescal. Então, essa microbiota que está ali presente em um queijo cru de alta umidade faz com que a validade seja bem curta, por volta de 10 dias, se a gente manter ele refrigerado. Se deixar fora da geladeira, de um dia para o outro, pode até perder esse queijo
porque os micro-organismos vão estar em pleno desenvolvimento ali.